Muito bem, pessoal. A emenda 45 de 2004 é um instrumento importantíssimo em defesa dos direitos humanos aqui no nosso país. A emenda acrescentou ao texto da nossa Constituição importantes mudanças. Por exemplo, e já conversamos sobre essa mudança, o parágrafo 3º do artigo 5º, ao constitucionalizar os tratados sobre direitos humanos que passarem por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional e que em cada um deles recebam pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros, a emenda trouxe uma inovação significativa para os direitos humanos no plano internacional. Hoje ainda nós vamos conversar sobre o parágrafo 4º do artigo 5º, também inserido pela emenda 45. O parágrafo 4º constitucionalizou o Tribunal Penal Internacional, importante conquista na defesa dos direitos humanos. Bem, mas nesse instante nós vamos conversar sobre o artigo 109, parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º também foi inserido pela emenda 45 e trouxe o que se chama de o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, federalizando os crimes sobre direitos humanos. Turma, antes de analisarmos o dispositivo, sua base doutrinária, jurisprudencial, uma ponderação importante. Na prática, qual é a justiça responsável por julgar crimes graves, homicídios, torturas, etc.? A Justiça Estadual, né, do local do crime. Qual é a polícia responsável por esse tipo de investigação? A Polícia Civil, que exerce o papel de polícia judiciária nos estados. Turma, por problemas dos mais variados, nós sabemos que a taxa de elucidação de crimes na polícia é baixa, está muito aquém do que a justiça, não é, defende. E, infelizmente, os processos tramitam numa velocidade incomparável, não é, com o que deveriam tramitar. São processos lentos. Então, somando-se a uma investigação deficiente com um processo lento, nós temos a injustiça. E Rui Barbosa já dizia que a justiça precisa ser célere, porque uma justiça lenta, ela é injusta e não justa. Muito bem. Somando tudo isso, existe um outro lado da história. Além de a justiça ser, não é, uma finalidade lógica a ser alcançada pela vítima, pelos seus familiares, o Brasil assumiu uma série de compromissos no âmbito internacional. E se não cumprir esses compromissos, pode vir a enfrentar sanções, pagamento de indenização, não é, recomendações por órgãos internacionais. Então, esse incidente de deslocamento de competência, ele tem esses 2 objetivos: defender a razoável duração do processo, claro, em defesa, em busca da justiça, não é, para a vítima, para a sua família, e, do outro lado, também impedir que o Brasil venha a sofrer uma decisão, uma condenação, né, por um órgão internacional sem necessidade. Se é possível gerenciarmos, né, o julgamento e a investigação, utilizando-nos dos esforços, né, entre os entes para evitar que isso ocorresse. Venham aqui comigo, olha só. O artigo 109, parágrafo 5º, diz assim: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Justiça Federal aqui deve ser compreendida de forma ampla. Se ainda estivermos na fase de investigação, a investigação pode sair da Polícia Civil e passar para a Polícia Federal. Se já estivermos na fase de julgamento, na fase judicial, o processo sai da Justiça Estadual e é encaminhada para a Justiça Federal competente. Tudo isso visando o quê? Defender o ideal maior de justiça e, ao mesmo tempo, impedir que o Brasil venha a ser condenado, receber uma sanção no âmbito internacional. Me acompanha aqui. Quais são os requisitos objetivos e cumulativos que devem ser cumpridos? Quais são os requisitos cumulativos que devem ser observados? Primeiro, é preciso que estejamos diante de uma grave violação de direitos humanos. Ô Flávia, o que significa essa grave violação de direitos humanos exposta no artigo 109, parágrafo 5º? Turma, não há um tipo penal específico que configure a grave violação de direitos humanos. O poder reformador talvez não tivesse desejado identificar formalmente o que significa grave violação, porque para permitir que, no caso concreto, várias hipóteses possam ser objeto de análise. Lógico que o homicídio doloso, cruel, eventuais violências sexuais, desaparecimento forçado, tortura, são graves violações de direitos humanos. Mas atenção, não há um tipo penal específico que se identifique como grave violação, não. Cada caso deverá ser analisado de acordo com as suas peculiaridades. Me acompanhe? Tem mais. Olha só, a comprovação de que há um risco de sanção para o Brasil, risco de sanção para o Brasil. Olha só, prestem atenção. Com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Gente, nós fazemos parte do sistema internacional global de proteção aos direitos humanos, somos signatários de vários tratados internacionais e também somos signatários de uma série de tratados que compõem o sistema normativo internacional interamericano. Ou seja, o Brasil está envolvido no âmbito global e no âmbito regional na defesa dos direitos humanos. Então, é preciso que se comprove no pedido de deslocamento de competência que há um risco, em razão dos tratados A, B ou C, da submissão do Brasil à Corte Interamericana, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou, dependendo do caso, da adesão do Brasil aos protocolos facultativos que estabeleceram um sistema de comitês para receber denúncias. Então, isso tudo precisa ser comprovado. Além disso, me acompanhe, é preciso que se comprove também de forma objetiva a omissão, a negligência na fase de investigação ou julgamento. Ô Flávia, quantos meses, quantos anos comprovam essa omissão ou negligência? Não, gente. Essa inefetividade do nosso Estado não é medida em um tempo específico.
É preciso analisar também a conjuntura, né? Se a polícia local ela tem independência suficiente para investigar aquele crime, se tem, né, pessoal, número de policiais. É preciso se verificar se a justiça realmente ela tem condições de realizar aquele julgamento, se há um comprometimento da justiça local, algum sinal forte de corrupção, de conjuntura política. Ou seja, esses dados, esses requisitos não são medidos em números. Vai depender de cada caso apresentado. E eu já vou contar já os 2 casos de incidentes já autorizados pelo STJ. Venham aqui comigo. É importante lembrarmos do seguinte: a única autoridade capaz, né, de apresentar o pedido de incidente é o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. Então, não esqueçam disso. A única autoridade apta a apresentar o pedido de deslocamento de competência é o Procurador-Geral da República. Os familiares da vítima, a própria vítima, dependendo do caso, não podem apresentar esse pedido. O que todos nós podemos fazer, em nome do nosso direito de petição, é apresentar um requerimento ao PGR fazendo esse pedido. Mas, formalmente, quem o apresenta para o STJ é o Procurador-Geral da República. E o artigo 109, parágrafo 5º, é muito claro. Olha só, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, essa é a única autoridade a fazer o pedido, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações, poderá suscitar perante o STJ. E aqui também é importante lembrarmos, olha só, o órgão competente, único órgão competente para decidir sobre o IDC é o STJ. Então, o PGR faz o pedido e, né, o STJ autoriza ou não. Turma, muito do que diz respeito à emenda 45 de 2004 ainda não mostrou tantos exemplos, né, tantas manifestações na realidade. Já conversamos em sala que de 10 anos de emenda constitucional, né, ela é de 2004, não é? Acabou de fazer aniversário de 10 anos em dezembro de 2014, nós só tivemos um decreto constitucionalizado, não é? O decreto 6949 de 2009. Pois bem, o IDC, também instituído pela emenda 45, só produziu até agora 2 resultados. Alguns pedidos já foram feitos, mas, não é, foram aceitos, não é, por completo apenas 2 incidentes de deslocamento. Vem aqui comigo, olha só, vamos colocar aqui o IDC número 2, envolvendo o advogado e vereador pernambucano Manuel Bezerra de Matos, Manuel Bezerra de Matos Neto, né? E o IDC número 5, envolvendo, inclusive, um colega nosso, trabalhou aqui no complexo muitos anos, Tiago Faria. Gente, preste atenção. No caso do IDC número 2, Manuel Matos denunciou uma série de grupos de extermínio formados por várias autoridades, por policiais, ex-policiais, particulares, os justiceiros do Nordeste, principalmente na região, né, da divisa entre Paraíba e Pernambuco. O tema foi tão, no passado, não é, tão debatido,
que em 2005 foi criada, inclusive, uma CPI para cuidar, né, do assunto desses grupos de extermínio, e a CPI fez uma conclusão, né, relatando que realmente esses grupos existiam, determinando que as autoridades tomassem as providências, enfim. Manuel Matos foi morto, provavelmente, por um desses grupos de extermínio que, né, ele acusou, que ele investigava, no município, se não estou enganada, de Pitimbu, na Paraíba. E aí, gente, as investigações, elas acabaram não chegando a grandes conclusões, porque o rol dos acusados, ou dos possíveis acusados, era um rol muito extenso. E o caso, ele acabou, né, não dando no resultado desejado, no inquérito consistente, para que a ação penal fosse ajuizada. E esse foi o primeiro incidente de deslocamento de competência autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. As investigações, o julgamento, passaram para a instância federal. Bem, o segundo caso é mais recente. Tiago havia passado no concurso de promotor de justiça, lá do estado de Pernambuco, e estava lotado na cidade de Itaíba, em Pernambuco, uma região conhecida como o Triângulo da Pistolagem, né? E aí, turma, em outubro de 2013, Tiago saía de casa e ia para, né, o seu local de trabalho. Quando o carro foi parado na estrada, ele acabou, né, sendo brutalmente assassinado com muitos tiros. Bem, de outubro de 2013 a outubro de 2014, as investigações não conseguiram concluir, né, nos verdadeiros acusados, né? E parece que é uma região, né, complicada em razão de questões políticas também. Ela já é conhecida por esse triângulo da pistolagem, e o STJ recebeu o pedido do Procurador-Geral da República e federalizou, né, o crime envolvendo aí nosso amigo Tiago Faria. Nós esperamos que nesses dois casos e em tantos outros, né, que a justiça seja efetivamente feita, porque é o mínimo que essas famílias, né, e que o país aguarda. Muito bem, turma, esse pedido de incidente de deslocamento de competência, ele pode ser feito até que momento? Bem, a Constituição se refere em qualquer fase do inquérito ou em qualquer fase do processo, né? Está escrito. Mas muitos autores sustentam que ainda na fase de execução ou na revisão criminal, né, o IDC ele pode ser apresentado a qualquer momento. Outro ponto importante, não se trata aqui de usurpação, gente, da tarefa da polícia e da justiça estadual pela polícia ou justiça federal. Nós vivemos numa grande federação. Todos os entes da federação devem se unir, devem se dar as mãos para conseguir realizar as atribuições do Estado. Então, percebam, aqui não se trata de usurpação, de violação federativa. É como se, né, nós estivéssemos diante de mais uma expressão do federalismo cooperativo. Vem aqui comigo, olha só, o IDC, o incidente de deslocamento de competência, é uma expressão do federalismo cooperativo. O incidente de deslocamento de competência é uma expressão do federalismo cooperativo, ou seja, a união dos entes da federação para conseguirem em conjunto realizar as missões constitucionais. Então, não se trata de usurpação de competência, de violação federativa, é um instrumento de colaboração, é um instrumento de participação constitucional. Tranquilo, minha gente? Maravilha.
Nós vamos trabalhar em sala com as convenções internacionais mais importantes. E, lógico, eu não posso deixar de tratar do Decreto 6949/2009. Lógico que é um tratado muito extenso, a gente não vai, não é, fazer a análise completa dele, mas eu sugiro que vocês leiam, não é, mais um tratado que precisa da leitura. Agora, eu separei alguns trechos que eu acho que são, assim, fundamentais. Primeiro, gente, só relembrando, porque são muitos números, não é, muitos tratados, o Decreto 6949/2009 constitucionalizou a Convenção Internacional e o protocolo facultativo que acompanha em defesa das pessoas com deficiência. Até o momento, é o único decreto aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. E, sem dúvidas, serve como parâmetro do controle de constitucionalidade das leis. O decreto tem status, vem aqui comigo, o decreto tem status de norma constitucional derivada. Ou ainda, a prova pode cobrar, né? Status de emenda constitucional, de norma constitucional derivada, né? Ou status de emenda constitucional. Atenção para não confundir com status de norma constitucional originária. Status de norma constitucional originária, somente as normas nascidas no dia 5 de outubro, às 16 horas, uma linda quarta-feira do ano de 1988, né, que foi o ano da promulgação da nossa Constituição originária. Então, o decreto tem status de norma constitucional derivada, ou ainda, a prova pode explorar, de emenda constitucional. Eu trouxe alguns trechos, né, da Convenção Principal e do Protocolo. Olha só. O artigo 1º da Convenção Principal diz assim: o propósito da presente convenção é o de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. E aí, gente, olha só, conceitos, a prova, as bancas em geral, né, gostam dos conceitos. Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação, né, com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições. Bem, nós vivemos no direito dos princípios, né? Então, eu separei também, no artigo 3º da Convenção Principal, os princípios que norteiam a Convenção. Olha só, o princípio pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas. Lógico, gente, a pessoa com algum tipo de deficiência precisa que o Estado garanta a ela condições para que ela possa exercer a autonomia individual, claro, para que ela possa, ao manusear sua cadeira de rodas, conseguir, né, ingressar no ônibus, no metrô, né, a ingressar num prédio público, no edifício privado, sem precisar do auxílio de terceiros, não é? É um exemplo. A não discriminação, lógico, não é? O preconceito que ainda, né, está tão presente na sociedade. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, lógico. Assentos reservados nos transportes públicos, filas especiais nos bancos, supermercados, são exemplos, não é, de inclusão social, de plena e efetiva participação na sociedade.
O respeito pela diferença, isso aqui é fantástico, o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Lógico, pessoal, somos, né, diferentes, né, nos mais variados motivos e características e precisamos conviver em sociedade com essas diferenças. A nossa Constituição estabelece de plano que nos concursos públicos deve existir, né, vagas reservadas para pessoas com deficiência, a não ser, lógico, que aquela deficiência não seja compatível com o cargo, mas, em geral, boa parte dos concursos tem vagas reservadas para as pessoas com deficiência, para que elas possam, né, ter direito de acessar aquele cargo público. A igualdade de oportunidades, olha aí o que eu falei agora sobre os concursos, não é? A acessibilidade, não é? Rampas, não é? A linguagem, não é? Enfim, não é? Do braille para quem precisa, não é? Dessa linguagem específica, os elevadores, não é? Quando não é possível a construção de rampas, os assentos, não é? Preferenciais, daí por diante. A igualdade entre o homem e a mulher, lógico, é um princípio básico, inclusive, nas relações, não é? Entre as pessoas com deficiência. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. Essa convenção ela é muito completa. Ela se preocupa com a mulher com deficiência, o idoso com deficiência, a criança com deficiência, nas mais variadas searas da vida, no transporte, no trabalho, enfim. E essa convenção pessoal, essa convenção principal, ela também tem um protocolo facultativo que o Brasil também aderiu, gente. Olha só, o artigo 1º do protocolo facultativo. Qualquer Estado parte do presente protocolo reconhece a competência do comitê sobre os direitos das pessoas com deficiência para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou grupos de pessoas ou em nome deles, sujeitos à sua jurisdição, alegando serem vítimas de violações das disposições da Convenção pelo referido Estado-parte. Olha aqui, essa cláusula 2, ela é importante. O comitê não receberá a comunicação referente a qualquer Estado-parte que não seja signatário do presente protocolo. O comitê considerará inadmissível essa comunicação quando, olha aí, gente, a comunicação for anônima, quando a comunicação constituir abuso do direito de submeter tais comunicações, ou for incompatível com, né, as disposições da Convenção. Outra regra aqui bem, né, comum nos protocolos facultativos que criam comitês. Quando a mesma matéria já tenha sido examinada pelo comitê, ou tenha sido, ou estiver sendo examinada sob outro procedimento de investigação, como eu já expliquei em sala, é proibida a tal da litispendência internacional, quando não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, salvo no caso em que a tramitação desses recursos se prolongue injustificadamente, ou seja, improvável que se obtenha com ele solução efetiva. É o protocolo estabelecendo, né, que primeiro a gente deve acessar a estrutura interna para, numa segunda alternativa, buscar a via internacional. Quando a comunicação estiver precariamente fundamentada, não for suficientemente substanciada, quando os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor do presente protocolo, para o Estado parte em apreço, salvo se os fatos continuaram ocorrendo após, né, aquela data. Muito bem, minha gente, até aí, né, tudo fazendo dentro do possível sentido, maravilha. No próximo bloco, nós vamos falar sobre outro grande tema. Vamos conversar sobre o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e muito mais. Eu já volto, não saia daí não.